Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre como foi, o que eu aprendi no dia que eu mais aguardei esse ano até então, que foi a palestra do Jordan Peterson. Foi a primeira vez que ele veio aqui pro Brasil e eu conheci ele por meio de um dos seus livros, que é o 12 Regras para a Vida, que de todos os que eu li até hoje é o meu favorito e eu recomendo muito a leitura para qualquer pessoa, porque de todos os livros que eu li, cara, foi o que mais me deu uma filosofia de vida, sabe? Me deu um caminho para seguir, para me desenvolver como pessoa, para crescer. Então é um livro muito bom. Também tem o próximo livro dele, que é o Além da Ordem, que é outro livro muito bom também. E essa turnê que ele acabou vindo aqui para o Brasil é uma turnê de lançamento do próximo livro dele, que é o We Who Wrestle with God, que eu não sei como é que vai ficar a tradução em português, mas seria algo como Nós que Lutamos com Deus, em que ele parte para trazer esse conteúdo dele de desenvolvimento pessoal, de você encontrar uma filosofia de vida de forma mais relacionada com a religião. Mas apesar disso, de certeza não é algo dispensável para pessoas não religiosas, tá, pessoal? É um conteúdo que você consegue extrair muito facilmente para sua vida, nem que você não tenha essa ótica. Por mais que essa palestra tenha sido curta, coisa de 1h10, ela foi muito densa, muito profunda e me levou a várias reflexões e aprendizados, cara, que eu não queria deixar de trazer num vídeo. Na verdade, a ideia inicial era trazer lá no meu Instagram com uma sequência de stories. Eu queria fazer uns 10 stories assim de 1 minuto, mas eu pensei melhor, porque nem todo mundo tá no Instagram para ver 10 stories de 1 minuto assim. Então eu vou fazer um vídeo mais completo para um público mais seleto que quer realmente se aprofundar e jogar aqui no YouTube, por mais que eu esteja há algum tempo sem postar. Então vamos lá, pessoal, como que foi essa palestra? O Jordan basicamente ele selecionou algumas histórias da Bíblia e procurou interpretar essas histórias com um ponto de vista do significado do sacrifício. E por que interpretar histórias, Breno? Qual é a utilidade disso? Isso é algo que eu tô aprendendo até... Só um minuto. Nesse livro aqui, ó, que eu tô lendo agora, Storynomics, que é um livro que fala sobre storytelling, é um livro muito bom e já de início do livro ele ensina da importância de a gente entender e analisar as histórias, porque se a gente parar pra pensar, é a forma mais fácil de você perpetuar um conhecimento, porque a partir de uma história você pode encapsular, digamos assim, um conhecimento e entregar para outra pessoa de forma que ela retenha muito mais, porque tem o fator emocional aqui dentro. E a própria Bíblia, e não só isso, como por exemplo os livros da Grécia Antiga, como a Odisseia, enfim, todas essas obras que foram perpetuadas ao longo do tempo, elas certamente têm algo a oferecer pra gente, porque elas não estão nas mãos das pessoas até hoje à toa. E é por isso que vem aquela ideia que mesmo para alguém não religioso, a Bíblia ou livros religiosos ou histórias no geral podem ser muito úteis, porque é literalmente a ideia de moral da história. Você consegue sempre extrair alguma coisa se você interpretar bem a obra que você está lendo. E a história principal que o Jordan abordou nessa palestra foi a história de Caim e Abel da Bíblia. Eu vou tentar resumir ela da forma mais breve possível e, cara, é engraçado que o Jordan pegou uma história que é uma página da Bíblia, menos de uma página na verdade, uma história super curta e conseguiu divagar uns 40 minutos sobre ela, com várias reflexões muito boas. E essa história começa no início dos tempos, lá em Gênesis, se eu não me engano, que é quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria a terra, enfim, e Caim e Abel são os primeiros filhos de Adão e Eva. Então você já pode ter em mente aí que são os primeiros seres humanos que nasceram fora daquele jardim do Éden, o jardim de Deus. Foi depois de, digamos que o ser humano ter cometido o pecado original, daquele dia de comer a maçã proibida, enfim. Então Caim e Abel vêm ao mundo e Caim, que é o irmão mais velho, segue o papel de agricultor, enquanto Abel segue o papel de pastor de ovelhas. E chega uma hora que ambos eles vão oferecer sacrifícios a Deus, vão oferecer oferendas para ter o reconhecimento de Deus, eles vão se doar. E aí surge um problema, porque os dois irmãos que vieram de situações iguais, Caim e Abel, nasceram do mesmo lugar, dos mesmos pais, tiveram resultados diferentes. Porque Abel, ele deu a sua maior e melhor ovelha para Deus como sacrifício e Caim deu frutos da terra. Mas o problema é que aparentemente ele não deu realmente o melhor que ele podia dar. Então Deus rejeitou o sacrifício dele e aceitou o de Abel. E aí surgiu o ressentimento, porque os dois vieram de situações iguais e Caim, como a gente pode ver, foi rejeitado. E isso já traz a gente a refletir sobre diversas situações na nossa vida. Quantas vezes você já se sentiu mal por ver uma pessoa que está no mesmo lugar que você, ou você já viu pessoas ao seu redor se sentirem mal por terem vindo do mesmo lugar que você quando você está melhor que elas? Isso é algo natural do ser humano. Infelizmente, a inveja é um componente que é, digamos que é enraizado no nosso cérebro. O nosso cérebro cria uma visão da gente, cria o nosso ego, e a partir disso, a gente se coloca num pedestal, digamos assim, óbvio, se você não tiver obtido o conhecimento correto, de se pôr no seu lugar, digamos assim. Então é natural que pessoas, no geral, se sintam mal após ver outras, com situações aparentemente semelhantes, ganhando, se dando melhor que elas. E nisso tem um problema muito grande, porque é um viés do nosso cérebro. A gente tende a enxergar só o nosso esforço, a gente vive só a nossa vida. E quando a gente olha para dos outros, principalmente pessoas que se deram melhor com a gente sente inveja, isso acontece porque a gente quer desmerecer, a gente quer diminuir essa pessoa
para que possamos nos sentir mais confortáveis. Então é uma interferência do nosso cérebro para manter um conforto artificial, digamos assim, porque a gente não quer reconhecer que a gente é pior que essa pessoa. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes na sua vida você, mesmo que inconscientemente, julgou uma pessoa que estava melhor com você e tentou se justificar para não aceitar o fato de que ela atingiu esse patamar por mais que ela tenha vindo da mesma condição que a sua? É complicado. É realmente complicado. E é natural, se você está no mesmo caminho que eu, de se desenvolver como pessoa, que alguma hora você vai ter que enfrentar a inveja de outras pessoas da mesma forma. Dito isso, Caim ressentido vai até Deus para tirar satisfação com ele. Ele acha que Deus está errado, que ele não aceitou o sacrifício por pura preferência arbitrária a Abel. Então Deus diz que ele está errado, que ele tem que rever o caminho dele. Tem até uma frase aqui que eu anotei, deixa eu dar uma olhada. O pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-la, mas você deve dominá-la. Então, basicamente, Deus diz que Caim não deu o melhor que ele podia dar, enquanto Abel, ele deu 100% do que ele poderia e por isso ele aceitou a oferenda de Abel. Opa, pessoal, voltando aqui, vi que tinha ficado escuro, aproveitei para ligar a luz, mas continuando, depois disso, Caim se revolta de vez contra a realidade, contra Deus e toma uma decisão que ceifa o destino dele. Ele resolve matar Abel. E é essa parte que eu vi o Jordan trazer mais reflexões e que eu acho que a gente consegue mais extrair dessa história. Porque a partir do momento em que Caim mata o próprio irmão, ele está destruindo a referência. Ele está destruindo quem está aumentando a régua, digamos assim. Quem está sendo bom, quem está dando o melhor de si. Quando ele faz isso, quando ele destrói o que é bom, ele de certa forma acaba com o seu destino, acaba com o que ele poderia perseguir na sua vida. Porque se não existe bom nem mal, não existe realmente um caminho pelo qual a gente possa seguir. Então, Deus vai até ele e o pune. Ele diz que a partir daquele momento a terra não poderia mais dar frutos para ele, ou seja, Caim teria que sofrer as consequências da punição dele, e além disso, Caim vai lá e diz que ele não poderia aguentar esse fardo, e que, se eu não me engano, as pessoas iriam até ele para acabar com a vida dele. E aí Deus vai e proíbe qualquer pessoa de tirar a vida de Caim para ele realmente arcar com as consequências disso. E essa parte é muito interessante, cara, é a parte que mais dá para refletir, porque, vamos pensar assim, ele foi punido objetivamente por Deus, e ele foi punido também subjetivamente, porque ele destruiu a referência e não tem mais um caminho para seguir. E interprete Deus da forma que você desejar, até mesmo você aí que não é uma pessoa religiosa, você pode interpretar isso como se Deus fosse a própria realidade respondendo ao ato de Caim. Porque o que a realidade vai responder para você quando você destruir o que é bom, quando você destruir o que é melhor, quando você se obrigar a ficar no caminho que não vai trazer o melhor que você pode trazer para sua vida. Ou seja, de outra forma a gente pode até interpretar, cara, que Caim de certa forma tá criando um inferno na vida dele. E não que ele vai chegar depois do inferno, ele tá criando um inferno no agora. Porque ele deixou de fazer o que é melhor para ele, e agora o que ele tem que encarar no futuro é só um declínio constante. Diferente do que seria se ele escolhesse ser como Abel, ser uma pessoa que dá tudo de si e aceita a realidade, e aceita as consequências do ato dele. Porque se ele se dedicasse um pouquinho de cada vez em fazer o que é melhor, ele poderia construir uma realidade cada vez melhor para ele, e até mesmo conseguir o tão sonhado reconhecimento de Deus pelo seu sacrifício. De outra forma, outra interpretação que a gente pode extrair de tudo isso é que a partir do momento em que você não dá 100% de você, assim como Abel, você está se distanciando de Deus, você está se distanciando do que é melhor para você. E talvez você venha me perguntar, tá, Breno, mas como que eu vou saber o que é melhor para mim? E a minha resposta é, a gente tem que primeiro levar duas coisas em conta. Um é que a nossa mente é limitada, e dois é que existe assimetria de informação. Então, naturalmente, a gente não tem uma mente que funciona perfeitamente e a gente não consegue ter acesso a tudo. Ou seja, a gente não vai saber, inevitavelmente, a melhor resposta. Portanto, a melhor resposta que você pode fazer, o melhor caminho que você pode seguir, é aquele que, dentre todos os outros que você consegue conceber, o que soa melhor, mas melhor no quesito global, para você agora, para você no futuro. E uma forma muito interessante de eu interpretar isso é que eu gosto de pensar em mim como vários eus. Tem o meu eu de ontem, tem o meu eu de amanhã, e o meu papel no final para tomar essa melhor decisão para mim é negociar com eles. Qual a melhor decisão que eu posso tomar aqui agora, de forma que eu consiga estar consciente comigo mesmo e consiga criar uma melhor condição de vida para mim. Ou seja, cara, no fundo a gente sabe o que a gente deve fazer. É você se dedicar mais e melhor nos seus estudos, no seu trabalho, se dedicar com a sua saúde, ser uma pessoa melhor com as pessoas que estão ao seu redor. No fundo a gente sabe a resposta. E o que a gente deve fazer diante disso é agir como Abel. Dar o melhor que a gente pode, porque a partir do momento em que você decide não fazer isso, você, em essência, significativamente falando, eu espero que essa palavra exista, você está fazendo o mesmo que Caim. Você está destruindo a referência. Isso até leva a uma pergunta que eu perguntei de outra forma ali atrás, que é: quantas vezes na sua vida você atacou alguém melhor por puro conforto, só para se sentir bem, só para diminuir a régua do que você deveria fazer na sua vida? Em essência, quando você faz isso, você está sendo como Caim, por mais que você não esteja, obviamente, assassinando uma pessoa. Então olha que profundo, cara, o que a gente pode extrair de uma história de, sei lá,
São 5 parágrafos, se eu não me engano. É uma história muito curta mesmo. E é isso que eu mais admiro do Jordan Peterson. Ele consegue pegar algumas histórias muito curtas e extrair todo um significado por trás dela. E além disso, ele também trouxe algumas outras histórias. Por exemplo, ele trouxe a de Abraão, que ele foi muito mais breve, em que ele viveu toda a sua vida em conforto e lá para os seus 60 anos ele recebeu um chamado de Deus, um chamado para aventura, para viver a sua vida e dar o melhor que ele podia dar. Também tem a história de Davi e Golias, onde Golias era aquele gigante que todo mundo temia na guerra e que ia aparentemente destruir o lugar que Davi morava. E Davi, ele treina diligentemente, ele se dedica muito, consegue abater o gigante com o estilingue. E isso só mostra a dedicação dele de fazer uma coisinha de cada vez. E olha mais uma vez essa questão de interpretação. O cara que é um carinha normal, que ninguém esperava nada, fazendo um pouquinho de cada vez, se dedicando, conseguiu construir uma resiliência, uma força física, uma capacidade de destruir um gigante. Ou seja, o cara moveu uma montanha, digamos assim, ele salvou o lugar que ele morava, ele se tornou um herói, depois ele se tornou rei, se eu não me engano. Tudo isso porque ele deu tudo que ele podia dar. E agora vem outra pergunta pra você. Qual é a melhor coisa que você pode fazer agora depois desse vídeo? Eu tenho certeza que tem alguma coisinha que você pode consertar aí na sua casa, com as pessoas que você convive, no seu ambiente de trabalho, por exemplo. Uma coisinha que você vai dar o seu melhor, que não necessariamente você vai se desgastar, mas que você vai dar o seu melhor para consertar ela de forma que no amanhã você consiga ser ainda melhor. É você manter essa constância, é você manter esse ritmo contínuo de aprimoramento pessoal. Porque de verdade, não tem outra alternativa. A gente entendeu isso melhor com a história de Caim e Abel. Você tem que dar tudo de si. E a partir do momento em que você não faz isso, você está distante de Deus, da bondade que você pode trazer para sua vida, você está distante dos seus sonhos. Então, você tem dois lados a escolher. E eu espero que com esse vídeo eu tenha trazido luz para qual desses caminhos você quer seguir.